Olá, pessoal. Damos início agora a mais um podcast da NEC. Hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é como utilizar os ensinamentos de Cristo nos negócios. A gente está aqui com um convidado super especial, o pastor Evander. Um dos episódios anteriores foi sobre recrutamento e Sim, pessoas, sim. mas hoje ele está aqui para falar sobre a sua jornada também e eu poder falar um pouco de como a gente vem trabalhando esse assunto dentro da NEC. Tem sido um privilégio. Muitas pessoas falam sobre a separação de religião e profissional. A gente não vai falar sobre religião, a gente vai falar aqui sobre fé, sobre ensinamentos. A nossa vida, né? Para a nossa vida, ou seja, tudo que vem permitindo com que a gente avance com qualidade e avance com profundidade. Tudo bem, Marcelo? Que bom estar aqui. Tudo bem, pessoal? Que alegria estar aqui para falar desse tema, né? Que é a nossa razão de viver, a minha razão de viver. Cristo é uma referência absoluta para o mundo inteiro, né? Mesmo quem não tem uma relação pessoal com Cristo consegue tirar da vida dele, dos ensinos dele, princípios, né? Você tem aí livros escritos hoje sobre administração de empresas, sobre finanças, sobre treinamento de equipe, sobre várias coisas a partir da experiência prática de Cristo. Agora, falar da interferência dele na nossa vida pessoal, como gestores, como líderes, como pais, Poxa, fantástico. Que bom estar aqui. Obrigado, pastor. Nessa semana especial, né? Semana de Páscoa, né? Essa semana que é muito especial para todos nós. A gente, quando fala de Páscoa, as pessoas trazem uma série de ensinamentos muito focados no dia a dia da venda, do mercado, e poucas, de fato, trazem o conceito. Eu queria que você falasse um pouco do que, de fato, nos ensina a Páscoa para o cristão, aquele que tem a fé em Cristo, para que todos saibam, efetivamente, muitos que começaram a sua jornada agora de vida, de fato, não conhecem muito bem, e eu queria que você falasse. A Páscoa é um ponto culminante dentro de uma trajetória, né, de uma entrega e de um ato de amor de Deus que começa muito antes disso, né? Na criação, Deus, na criação do ser humano, na criação do planeta, do cosmos, Deus demonstrou amor por nós ao criar esse universo e toda essa realidade que a gente vive. E a verdade é que o ser humano, e a gente não precisa de nenhuma crença religiosa para ver isso, ao longo dos séculos, foi se deteriorando esse meio ambiente, esse contexto que ele está inserido, né? A Bíblia fala de pecado, e pecado na Bíblia não é essa ideia da religiosa, do conceito moral apenas, né? Pecado é errar o alvo, ou seja, é você viver uma vida que está longe daquilo que é o propósito, que vai fazer que ela seja plena, que ela seja abundante. E o ser humano, ao romper o fio do relacionamento dele com Deus, ele começa a ter dificuldade para viver esse propósito, né? E a Páscoa ela vai apontar para um movimento de Deus na nossa direção. Cristo se fez gente, né? O Deus eterno, absoluto, transcendente, se tornou homem, pessoa, com nome, com endereço, né? Não vou dizer com CPF, porque eu acho que não tinha na época. Não era essa a forma de identificação, né? Mas ele assumiu a nossa humanidade com todas as nossas dificuldades e se identificou com elas. E esse lugar de empatia absoluta é a cruz, que a gente lembra na Sexta-feira da Paixão, não é? Por força, muitas vezes, até do discurso da igreja, a gente olhou a paixão e olha a paixão muito do prisma quase que jurídico, de Cristo que paga o preço pelos nossos pecados. É isso também, mas é muito mais do que isso. Cristo se coloca num lugar de identificação plena com o nosso sofrimento, com a nossa angústia, com os efeitos que o pecado trouxe sobre a vida da humanidade, não é? E eu poderia dizer, fazendo uma analogia assim muito pobre, né, que quando Cristo está na cruz, ele está dizendo assim, ele reconhece
o sofrimento seu, por exemplo, como um líder, quando você percebe que as coisas não estão caminhando bem, quando tudo está errado. Além de pagar o preço do nosso pecado, é empatia absoluta. E a ressurreição que a gente celebra na Páscoa, depois me lembra de falar do sábado, porque o sábado é muito importante dentro desse contexto que a gente vai falar. A ressurreição é Deus dizendo assim: a morte não tem a palavra final. Sim. Ainda que a morte passou a fazer parte do contexto da vida do ser humano, ela não tem a palavra final. A palavra final é sempre da vida e é de Deus. Jesus ressuscita, vence a morte e estabelece uma nova criação, que é um outro assunto. Pô, hoje tem assunto, eu estou aqui assim. É até difícil selecionar e direcionar um assunto que seja bem objetivo para o pessoal que nos acompanha. E é um assunto, de certa forma, que as pessoas enxergam como polêmico. Polêmico por quê? Porque a pessoa não quer falar sobre fé no trabalho. E me diz, na tua visão, e eu vou falar a minha pessoalmente, porque eu vivo isso constantemente e vivo também essa dificuldade durante muitos anos que foi fazer com que a empresa seja, de fato, um canal do reino para todos. Uhum. E não só através da minha vida, mas através de todas as ações que a gente traz. E eu queria que você falasse um pouco disso também. Então, Marcelo, quando a gente vai trabalhar com gestão de pessoas, né, com os meus alunos na mentoria de carreira, eu digo para eles que essa ideia de compartimentar o ser humano, ela combina muito bem com a era industrial. Que você dizia assim, ó, aqui o pessoal é pessoal, aqui o profissional é profissional. Lembra dessa frase? Sim. Lembra? Sim. Negócio, negócio, amizade à parte. Lembra de toda essa história? Sim, eu sofri muito tempo por isso, porque eu achava que eu tinha que separar. Exatamente. No entanto, eu comecei a, de fato, ser mais plena à medida que eu era eu mesmo, uma pessoa única e que estava em vários lugares. Exatamente. Essa mesma percepção, por exemplo, em relação às emoções, à saúde mental, né? A capacidade sua de se relacionar, tudo isso a gente não trouxe para discussão na empresa. Sim. De que não dava para separar, porque aquela pessoa que está tendo uma crise familiar, está enfrentando um problema de saúde em casa, isso vai afetar o rendimento dele no trabalho. A empresa tem que ter uma sensibilidade para acolher essa pessoa, não é assim? Não é? Na nossa gestão de pessoas, a gente não lida com isso. A dimensão espiritual do indivíduo também faz parte da constituição dele. Eu acho que a gente tem que, então, você como líder de uma organização e todos que me ouvem aqui, você vai levar a sua experiência pessoal, espiritual para o seu trabalho também, né? O que é uma linha muito tênue é essa liberdade de eu não ter que negar a minha espiritualidade e uma ação de intolerância, de desrespeito a outros credos que podem existir dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que é essa linha que é uma linha muito tênue e que a gente tem que prestar atenção. Mas não tem como negar quem eu sou, quem eu creio. Então, isso é uma dificuldade muito grande das pessoas entenderem que se a gente está falando dos ensinamentos de Cristo, a gente está falando de tolerância. A gente está falando da diversidade. A gente está falando do amor. A gente está falando de uma série de ensinamentos que ele trouxe. Sim. Em todas as suas atitudes. Então, se a gente for falar das atitudes, e quando a gente fala os ensinamentos que nos trazem, nos levam além, são ensinamentos, o que Cristo faria mediante situações como essa. Então, e aí eu acho que você toca numa questão que é importante para mim, que é a gente conseguir separar a vida de Cristo e o impacto que ele traz sobre a minha vida de uma perspectiva religiosa. Quer dizer, Cristo é uma pessoa. A gente não tem dificuldade de citar um filósofo, de citar um pensador, de citar... Agora, quando a gente não precisa ter dificuldade de falar de Cristo, porque Cristo viveu um estilo de vida humano, ele é plenamente Deus e plenamente gente. Fantástico. Por exemplo, para a gente tentar ser prático aqui, né, objetivo, né? Esse processo de Cristo, mesmo sendo Deus, assumir a forma humana e passar por todas as etapas da vida de um ser humano comum. Infância,
né? Quer dizer, a gente acredita na concepção virginal de Cristo, né? Então, ele nasce de uma mulher, ele se desenvolve como criança, adolescente, adulto, e ele só começa o ministério dele, efetivamente, com uma idade que era reconhecida como idade adulta na sua época. Quer dizer, a Bíblia fala de Cristo conversando com os doutores quando ele ainda é adolescente, mas ele só vai começar o seu ministério, efetivamente, quando ele é reconhecido pela cultura como adulto. E aí você vê Cristo, Ele respeita a cultura daquele momento. ele conversa com a cultura, ele entende a cultura. Quantas vezes na empresa a gente tem uma boa ideia, a gente não sabe fazer a leitura da cultura da empresa, a gente não e acha que vai implantar uma cultura a toque de caixa, porque eu tenho o martelo na mão, porque eu tenho a caneta na mão. Não, se eu não for capaz de me relacionar com as pessoas e entender as culturas que estão presentes ali e fazer um processo De escuta ativa e de ações que facilitem a pessoa se engajar e não colocar de cima para baixo. exatamente. Cristo faz isso. Ele, sendo Deus, tem até uma música muito legal, se você quiser ouvir, do Salomão do Reggae, né? Um músico cristão, que ele fala assim: se for chegar, não chegue por cima, né? Se for chegar, não chegue por cima. Muito interessante, esse é um reggae, né, cristão, né? E ele fala: se for chegar, não chegue por cima. Cristo não chega por cima. Cristo chega no contato assim de pessoa para pessoa, de igual para igual. Ele se coloca e é batizado por João. Ele reconhece o carisma de João. Não é fantástico isso? Sim, Quando ele chega, João, que é parente dele, que vem a ser uma espécie de primo, João Batista, sim. João diz assim: é o senhor que tem que me batizar. E aí ele diz assim: vai lá, João, é para cumprir a escritura. Me batiza aí. Você me fez lembrar esses dias, não me lembro se foi lá no culto, mas quando Paulo vai falar sobre a jornada do vencedor, ele está associando a cultura da época para que as pessoas o ouçam e fale Sim, também da questão da salvação de Cristo, da busca. sim. Então, queria isso aí, você lembra especificamente dessa... Paulo aprendeu com Cristo essa expertise, né, de você falar de acordo numa linguagem, usando códigos, signos, que o teu público entenda, Sim. né? Então, ele se posicionou Sim. para que fosse ouvido. Paulo vai dizer que Cristo esvaziou da sua glória. Você já esteve com algum gestor que não consegue sair da cadeira de gestor? Alguns. Você já viveu essa experiência que você, às vezes, está puxando seu time, puxando sua equipe, só que você não gastou tempo com ele ensinando aquilo que você levou uma vida inteira para aprender. E Cristo faz isso. Cristo se esvazia, se coloca... na teologia a gente chama usa um termo grego de kenosis, que é esvaziamento, né? Cristo se esvazia e coloca junto com a gente, ele ouve, ele... É interessante, tem alguns milagres na Bíblia que Jesus, por exemplo, ele vai curar o cego e ele pergunta assim: o que você quer? Parece óbvio, né? Mas a mulher que tem um problema, uma hemorragia que não passa, que toca no manto de Jesus e é curada, e Jesus diz assim: quem me tocou? Ele dá voz para pessoas que não tinham voz. Ele poderia ter passado direto, ele sabia que tinha curado aquela mulher, mas ele queria dar a ela a oportunidade de mostrar. E aquilo foi um grande ensinamento para todos nós. Sim. Eu gostaria de trazer para a nossa conversa a questão realmente da liderança de Cristo. Sim. Quando a gente fala da liderança, a gente busca um posicionamento de convergência, um posicionamento, mas ao mesmo tempo um posicionamento de que, mesmo suave, tem firmeza. Sim. Essa é a maior dificuldade, ao meu ver, de você conseguir ser firme, mas ser suave. Sim. Você conseguir servir, mas ao mesmo tempo dar o direcionamento, para que as pessoas não falem todas elas tudo o que elas querem, saiam do direcionamento que você dá à empresa, na liderança, mas que elas sim sigam um direcionamento, mas entendam que elas fazem parte daquilo. Quando você fala da questão que as pessoas precisam
participar, ouvir, eu percebo, e para elas, porque elas não participam, não tiveram toda aquela jornada, então logo elas não têm a mesma bagagem, logo o líder tem que direcionar para que elas sigam por um direcionamento que muitas vezes só com uma grande bagagem para chegar lá. Uhum. E aí o desafio, na sua visão, queria que você trouxesse, porque você também é um líder de várias pessoas, e eu vou falar o meu rapidamente para que a gente siga para uma próxima etapa. A gente fechou a questão da Páscoa. Também tem uma outra tradição da Páscoa judaica que vem e aponta para Cristo. Sim. E nem todo mundo sabe dessa etapa. Sim. Se você quiser também fazer um parênteses para que todos tenham esse entendimento. E dali a gente seguir para os outros assuntos. Eu acho que o link com a Páscoa judaica tem a ver com Deus que intervém num governo opressor e encerra com a escravidão do povo de Israel. Essa ideia de que Deus não está alheio aos nossos desafios. De novo, tem o mesmo tema da empatia, de um Deus que se conecta conosco no nosso sofrimento e é proativo em nos despertar para um outro padrão de vida. Isso acontece na Páscoa judaica e ganha a sua culminância em Cristo. Na verdade, Paulo vai dizer que a Páscoa judaica é uma espécie de sombra do que estaria de vir. É isso. Porque a ponta do Cordeiro tem todo o histórico. Exatamente. Agora, pegando a sua pergunta sobre essa coisa da liderança de Cristo, que é ao mesmo tempo firme e suave, né? Eu diria que o pressuposto da liderança de Cristo é o amor e o acolhimento. E aí, a partir desse pressuposto, não tem problema ser firme. Então, você é pai, né? Eu também sou, eu tenho 2 filhos, você tem uma filhinha, né? Você ainda não chegou nessa fase de ter que ser firme com ela, acho que ainda não, ela ainda é um bebê, mas você vai descobrir que vai chegar momentos que você vai ter que ser firme, que você vai ter que direcionar, que você vai ter que apontar. E por que a gente pode fazer isso desse lugar paterno, materno, né? Porque o pressuposto é o amor, ou seja, nada que eu vou fazer efetivamente nega esse primeiro pressuposto. Então, eu acho que quando eu trago isso para a empresa, para um time, para a liderança de um time, eu preciso dar ao time a segurança que ele é parte daquele processo. É claro que numa empresa é diferente de uma relação familiar que você nunca vai tirar aquela pessoa dali, não é? Você tem um conjunto de acordos que foram feitos para que as pessoas estejam nessa mesa, digamos assim. Então vai ficar claro que é aquela pessoa que pode se colocar fora, porque se ela honra esses acordos, ela está na mesa. Então eu acho que esse primeiro pressuposto de aceitação, ele facilita muito, porque, infelizmente, a gente vive num país que lida com desemprego, com uma série de coisas. Às vezes, essa coisa de que há escassez de emprego, de que o gestor tem a caneta na mão e pode demitir a hora que quiser, cria uma instabilidade que impede o desenvolvimento do colaborador. Entendeu? Porque ele não pode pensar, ele não pode respirar, porque senão ele vai ser demitido. E isso dá uma ideia de que o gestor tem autoridade. Mas a autoridade, para mim, na minha experiência, é exatamente o inverso disso. É dentro de um ambiente de acolhimento, eu posso direcionar, eu posso corrigir, eu posso dar feedback, porque eu estou trabalhando com alguém que resolveu estar no meu time e que desenvolveu os indicadores mínimos para poder fazer parte daquele time. Se essa aliança é quebrada, aí sim uma demissão se faz, mas não vai ser porque eu sou é porque a pessoa se desqualificou. Eu entendo na questão do desligamento, a demissão, e isso tem acontecido na empresa, na história que a gente tem de trabalho e liderança, é que é mais da pessoa não se conectar com os valores e o direcionamento do que efetivamente um gestor tomar uma decisão, porque ninguém quer demitir ninguém. Ninguém quer dar má notícia. Exatamente. Ninguém quer chegar aqui e falar eu sou melhor que você, portanto, mesmo porque isso não traz nada se é melhor ou se é pior. O que a gente precisa ter em mente, e eu acho que isso vem da questão de servir, o líder ele precisa estar disponível
para facilitar, Isso. para que todos atinjam o alvo. E qual o alvo? Está dentro do planejamento estratégico, está dentro do direcionamento do projeto, do cliente. E Cristo fez isso muito bem, Marcelo. Só que tem um conceito que eu acho que a gente não pode perder, que é muito interessante, que é o conceito do processo educacional oriental, a diferença do oriental para o ocidental. Dentro do pressuposto ocidental, a gente acredita que se a gente der a informação, consequentemente, a gente deu o treinamento. No modelo oriental, você dá o exemplo e estimula a prática. E aí a pessoa Eu acredito muito mais nisso. Vai, pratica, né, que é o modelo rabínico. Você vai ter lá em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, se eu não me engano, Jesus enviando 70 discípulos para uma experiência prática. Mas antes ele gastou um tempo com eles, ensinando, mostrando, sendo ele a inspiração, né? Você conhece o Carlito gosta de falar que um líder precisa conjugar inspiração com transpiração. Então, o líder precisa ser capaz de inspirar as pessoas, né? Mas de gerar também transpiração, trabalho junto, pôr a mão na massa junto. Ou seja, não é que eu vou fazer de tudo na empresa, mas eu preciso inspirar as pessoas com quem eu trabalho e ser uma referência para elas. A gente erra muito até acertar. Entendo que Sim. Esse processo, eu pelo menos passei muito essa situação de erros e acertos. Uma coisa que me vem muito à mente quando você fala isso é que eu melhorei muito quando eu desenvolvi duas coisas na liderança. A primeira, a autoobservação, onde eu percebo aquilo que eu estou falando, para quem eu estou falando. Claro, diversas qualificações a gente faz para entender que o que eu falo para você é diferente do que eu falo para o outro, dado o teu comportamento, a forma como você ouve, para que eu possa atingir o objetivo que é a responsabilidade de você estar sendo direcionado. E uma coisa que é independente da pessoa, a questão do que você fala, o tom de voz, a forma, se tem exemplo, se não tem, isso são técnicas. Mas tem uma que é independente da pessoa, que é você falar a sua jornada racional, como você entende que pode chegar lá. Sim. Você virar para a pessoa, que nem alguns times que estão muito bem treinados, muito alinhados, você pisca, a pessoa sabe o que tem que fazer. Sim. No caso, o óbvio não é óbvio no dia a dia do empresário. Então é importante que se fale o objetivo que vai ser atingido, mas por que você está chegando lá e como você pensou. Sim. Primeiro, porque o objetivo está claro, mas nem todo mundo sabe chegar lá. Sim. Segundo, o objetivo está claro, porém a pessoa não entendeu o motivo daquilo e aonde todos vão ganhar, porque o objetivo de uma empresa é fazer com que o coletivo ande na frente do individual. Sim. E só para fechar esse raciocínio, isso tem feito muita diferença na minha vida, que depois que eu comecei a colocar o coletivo na frente do individual, comecei a valorizar mais as pessoas do que as coisas, tudo mudou na minha vida. Sim. E principalmente quando Cristo é o centro do direcionamento, onde você começa a buscar ouvir mais, entender mais, sentir mais e dali tomar ações para que aquilo aconteça. Sim. A sua fala me remete a três coisas que são muito importantes para mim nessa relação com Cristo, né? Primeiro é essa ideia que Cristo, enquanto ele está nessa dispensação, nesse serviço como homem, ele sempre deixa muito claro que ele estava o tempo todo em contato com o Pai e pedindo direção ao Pai. A Bíblia relata vários momentos que Cristo vai ao monte para orar, que ele pede ao Pai para fazer as coisas. Ele é Deus, mas ele tem essa relação com Deus Pai. Quer dizer, Cristo, mesmo sendo Deus, não se coloca num lugar de autossuficiência.
Então, esse conteúdo de fé, e aí é fé mesmo, né? Em que eu peço a Deus a intervenção dele em tudo que eu faço, é fundamental para mim. Isso está em Cristo. Eu me remeto a um passado distante, onde eu trabalhava no Rio, ainda era funcionário naquela época, e eu tinha muita vontade, eu tinha muita sede de aprender, de fazer as coisas bem feitas, e eu tenho uma série de ações que eu fui estruturando. Até que em um certo momento da minha vida eu estava muito atarefado, porque quem quer fazer e quer construir acaba tomando toda a sua agenda. Sim. E você sabe o tempo que o trabalho toma da sua vida. Uhum. Você sabe qual é a máxima disso, que é ele toma todo o tempo que você der. É. Então, se você dá todo o tempo, não tem tempo para nada além de trabalho. Então, esse é o cuidado que eu não tive naquela época. E eu pegava um ônibus, que acho que era o 268, que saía do centro para Jacarepaguá. Eu trabalhava até 6 e pouca, depois eu ia dar aula num curso, ia correndo, porque era 6h30, então eu tinha que sair de uma ponta da Rio Branco para outra ponta, e eu ia correndo. Eu era novo, então, tranquilo. Chegava lá, começava a dar aula às 6h30 até próximo das 10. O ônibus era 10h15, eu tinha que correr. Nossa. De volta para a Rua da Assembleia, eu estava no início da Rio Branco, ia ter que ir para o final da Rio Branco correndo para pegar o ônibus. Em determinado momento, você falou bem ontem, você faz bem o primeiro mês, o segundo, o terceiro, chega no quinto, perto de um ano, a tua vida você não dá conta. Você não dá conta. E aí eu comecei a orar a Deus, pedir, Senhor, me dá um direcionamento, fala alguma coisa, não é possível que eu tenha que trabalhar tanto para ter algum resultado. O que eu aprendi na minha família, meu pai sempre trabalhou muito, que trabalhar muito é o que traria um resultado. Sim. No entanto, trabalhar muito é importante, mas direcionado. E aí você vai aprendendo com isso. E aí quando eu parto desse conteúdo de fé, que Deus criou todas as coisas, que Ele sabe todas as coisas, que Ele me ama, que Ele está interessado em me ajudar, que o maior interessado em que eu prospere e vá bem é o próprio Deus, eu posso recorrer a Ele. E Cristo faz isso o tempo todo. E nesse processo, quando eu um dia estava num final de semana em Petrópolis, foi uma época difícil para mim, e aí veio uma pessoa e assim, do nada na rua, lembra do Mix Burger, quando existia? Você não estava aqui, não é. Mas tem um pouquinho de tempo. E aí veio uma pessoa e falou assim, Deus quer falar contigo a todo momento. Sim. E aí ele me deu uma palavra que na época era Ezequiel 2. Levanta-te e anda, que falarei contigo. E essa palavra foi muito forte para mim. Cristo crê assim, e eu também creio que Deus se interessa pela minha vida, tanto que a Páscoa fala disso, de uma empatia absoluta de um Deus que toma meu lugar. Sim. Uma segunda coisa que está em Cristo, Marcelo, que eu acho que tem muito a ver com o contexto da empresa, é a coragem de Cristo de se cercar de pessoas diferentes. Quando você pega o grupo de discípulos mais íntimos de Jesus, não é? Ele põe, por exemplo, tem um moço chamado Simão, o Zelote. Os Zelotes eram um partido revolucionário na época de Jesus, que defendiam a revolta armada. Ele coloca junto com Mateus, que era publicano. Jesus é capaz de integrar pessoas com competências, com perfis, com crenças completamente distintas. Ele põe Pedro, pescador, Mateus, publicano, Simão, Zelote, e depois vai chamar Saulo, que é Paulo, que é fariseu. Entendeu? Então, Jesus ele tem uma capacidade de formar uma equipe de liderança tão diversa, e ele acha riqueza nisso. O que a gente falou no início, é mais diversidade do que as pessoas imaginam. Muito, muito. A ponte, quando, por exemplo, Jesus vai na casa de Zaqueu, publicano, ele é censurado ao extremo. Como é Zaqueu que ele pode? Era odiado. Era um cobrador de impostos, corrupto, né? Mas o cara se arrependeu e Jesus vai lá na casa dele, né? Jesus vai antes ele se arrepender até. Jesus mostra interesse por ele, né? E uma que eu falei de 3 coisas, né? A primeira é essa de crer que Deus intervém. A segunda, chamar pessoas que me enriquecem e que não são uma extensão de mim mesmo.
eu vejo muitos líderes errando por isso, por esperar que as pessoas se comportem como ele, mas se for para ser uma projeção de quem eu sou, não precisa de outras pessoas, não é verdade? É, mas a terceira coisa é que Jesus diz assim: vocês vão viver coisas maiores. Ele chama esses caras que são discípulos, pescadores, gente comum, gente simples, diz assim: vocês vão viver coisas maiores do que as que eu fiz. Jesus tem uma capacidade de projetar os seus discípulos para um lugar mais alto que é fantástico. Mas isso várias pessoas fora da questão espiritual falam hoje e não citam muitas vezes Cristo como uma referência, que é: você é um grande mestre à medida que você faz um discípulo melhor do que você. É isso. Mas está lá no Evangelho. Jesus falou: vocês vão fazer coisas maiores. E ele lá atrás já tinha esse pensamento e essa ação. Então, eu queria voltar na questão da empresa. O crescimento da empresa ou a prosperidade da empresa, que se dá através da saúde financeira, através da saúde dos seus funcionários, colaboradores, parceiros, ou seja, todo o ecossistema que envolve, eu entendo que precisa estar muito direcionado com esses ensinamentos de servir, de ser prático, de direcionar, de falar o seu racional ao invés de mandar. Faz isso, e a pessoa não sabe nem como fazer, então não importa, tu não está aí, então se você não souber fazer, manda embora, e não, ao invés disso, desenvolver as pessoas que são... Isso é uma atitude que nós temos feito aqui na região serrana, desenvolver a localidade, se preocupar com as pessoas. Quando extrapola na questão que a própria pessoa não enxerga o seu posicionamento, sua responsabilidade interna, aí, mediante isso, extrapola-se para o mercado, a pessoa, e não mais dentro da instituição. Mas não é uma vontade específica. Quando a gente contrata alguém, a gente contrata e quer que ela se aposente na MEC. Esse é um pensamento importante. Tem uma história, Marcelo, no Evangelho, que eu acho que remete muito a esse ambiente que você está apontando, que Jesus está caminhando com os discípulos e a mãe de dois, né, dos discípulos vira assim para Jesus e fala assim: Jesus, né, quando o Senhor estiver no teu reino, será que meu filho podia sentar uma à direita e outra à sua esquerda? Eu não lembrava dessa tem passagem, não. Depois eu vou te dar o endereço certinho dela. E aí Jesus começa uma discussão. Os caras começam a discutir, os discípulos: que história é essa? Vocês, né, vocês querem sentar uma à direita e outra à esquerda? E aí Jesus vê aquele bate-boca e olha para eles e diz assim: entre vocês não é assim. Quem quiser ser grande, seja o que sirva. Né? Agora, quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não é agora. Não chegou a hora de definir essas coisas. Jesus tem coragem de resolver os pequenos conflitos que surgem no meio. Porque uma coisa que precisa ficar claro no exercício da liderança é que, se nós levamos uma vida inteira, você falou há pouco que a gente erra e aprende. Erra e aprende. Eu não posso ser ingênuo de achar que porque eu falei uma vez com um time, com uma equipe, aquilo está resolvido. O trabalho da liderança, e Cristo mostra disso, é um trabalho de semeadura constante. Você vem, repete, corrige, elogia quando deu certo, aí vem de novo, porque é do ser humano essa coisa da disputa pelo poder, pela busca de posição, a vaidade. Então, eu preciso admitir que isso faz parte do jogo, mas como Cristo, eu vou estar sempre lembrando do propósito. O que Cristo falou? Entre nós, maior é o que serve. Então, agora que a gente está caminhando para o fim, a gente tem muita... Eu, atualmente, acabo criando uma clareza a partir da tua fala essa semana, onde você disse que quando Deus está no negócio e a gente tem fé, né, em Cristo, a gente não pode medir o nosso resultado a partir do que a gente planejou e a gente mesmo já pode fazer. Uhum. Se a gente já tem capacidade de realizar aquilo, onde está a fé? Uhum. Uhum. Então, esse processo é o processo que eu quero viver agora. Sim. Processo que eu quero colocar a empresa agora, que eu quero colocar todos que estão próximos de mim, para que a gente possa, de fato, planejar,
desenvolver, mas estar de ouvidos atentos e ter a autoobservação que eu falei, para que a gente possa receber o que Deus tem para a gente, mediante o plano que Ele tem, aquilo que a gente realmente quer desenvolver a partir do alvo que é Cristo. Então, Marcelo, de novo, né, o que nós falamos no início, não dá para excluir dessa nossa conversa a nossa experiência de fé. Nós cremos que Deus tem um plano melhor. A Bíblia diz no livro do profeta Isaías que os caminhos de Deus, está lá no capítulo 55, os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Então, quando eu parto desse pressuposto de fé, de que Deus tem um plano melhor do que o meu, através da minha conexão com Ele, eu vou querer entender que plano é esse. E um exercício prático de como, porque pode parecer uma coisa muito mística, né? Como é que você vai ouvir Deus? Né? Deus se manifesta muitas vezes a partir de uma experiência como essa, de que alguém está falando e você percebe a graça de Deus através dessa fala, né? O favor de Deus, você diz, não, foi Deus que inspirou aquela pessoa a falar. Você descobre isso, ouve Deus a partir da contemplação da natureza. Quantas vezes, né, a gente olha para os céus, olha para a criação e se diz, poxa, Deus fez tudo isso. Ele pode dar uma direção para a minha empresa, para a minha caminhada, para a minha vida pessoal. Né? A gente aprende de Deus a partir da relação com as pessoas. Quantas vezes pessoas simples e vão apontar caminhos para a gente. Você pode olhar, por exemplo, o exercício dos poetas, das pessoas que compõem música. Você vai ver muita gente que vai encontrar inspiração numa feira, olhando, conversando, fora daquele lugar comum para ele. Às vezes a gente, por aquela fala sua inicial de dar todo o tempo ao trabalho, a gente corta da nossa vida exatamente esses lugares de inspiração que Deus criou para nos fortalecer, que são os relacionamentos, que é a família, que os filhos, os amigos, as coisas boas que Deus deixou nessa vida para inspirar a gente. E também, na minha vida pessoal, a oração e a busca objetiva de Deus através da leitura da Bíblia, das Sagradas Escrituras, me abençoou muito, porque eu encontro histórias ali milenares e que vem sendo lida. A Bíblia por séculos, o livro mais lido do mundo. Né? Que eu gosto de falar nessa questão da Bíblia, que é um livro que não esconde os problemas. Não. Ela traz a realidade do ser humano nua e crua. A nossa humanidade está lá refletida, as crenças, mas também o jeito de Deus agir na história está lá. Né? E, então, de pedir a Deus. Eu sou filho de um comerciante. Meu pai era um homem muito simples, semi-analfabeto, e que achou no comércio, né, e no empreendedorismo uma forma de ser relevante. E eu me lembro de uma cena muito especial que o meu pai fazia o balanço ele teve restaurante, depois teve um mini mercado. Ele fazia o balanço da semana na cabeceira da cama dele. Ele tinha um criado do lado da cama, que ele fazia de mesa, sentava, e eu me lembro dele anotando os números à mão. Mas aquele mesmo lugar onde meu pai fazia os balanços da empresa dele, era também um lugar de oração. Muitas vezes eu vi meu pai ali, e eu até me emociono de falar nisso, mas naquele lugar ali, na beira da cama dele, pedindo a Deus direção para a vida dele, para a família, para cá, para tudo. Eu preciso levar Deus para dentro da minha empresa, para os meus relacionamentos, para os meus negócios. Eu preciso convidar a Deus a assumir o lugar de governo em tudo que eu fizer, e aí você vai experimentar do que Deus pode fazer. Agora, se você quiser ficar só com o que você pode fazer, aí tudo bem. Isso me lembra, para realmente fechar a minha participação também, me remete ao Velho Testamento, de Moisés. Uhum. Moisés, quando estava conduzindo o povo, ele era um grande líder. Sim. Que não queria ser líder e deu várias desculpas, dentre elas que era gago, certo? Se eu estou lembrando bem. Sim. E uma das coisas foi que Deus falou para ele, vai, Moisés, numa parte do Velho, se não me engano, foi no Êxodo ali, já final do... E
E Moisés falou, mas, Senhor, não, pode ir. E ele falou, mas tu vais comigo? Aí ele falou, não, pode ir. Então, aquilo me remete que Deus falou, vai com o teu conceito, com as coisas, com o povo, do jeito que eles querem ir, vai que não tem problema. E aí Moisés responde, né? Aí Moisés falou, mas tu vais? Ele falou, não, eu não vou, você pode ir sem mim. Ou seja, eu entendo isso claramente hoje, que tudo que a gente consegue fazer, Deus vai permitir que nós façamos. Então a gente pode ir, e aí essa minha leitura, né, naquele momento, mas Moisés ele fez além disso. Ele falou, não, Senhor, ele não posso ir sem ti. Se tu não fores, eu também não vou. Exatamente. E aí quando ele diz que ele só vai com Deus, aí Deus, não, então tá. Então aqui eu levo e continuo te abençoando. E uma coisa são os resultados que eu consigo produzir sozinho. Outra coisa... E outra coisa é quando eu estou direcionado por Deus. Então, a gente fecha com essa palavra que Moisés realmente, naquele momento, teve o discernimento e o entendimento de que ele só conseguiria avançar se Deus fosse com ele. E é assim que eu vivo minha vida. Assim que hoje, qualquer coisa que eu faça, se Deus quiser vir comigo, é a premissa. Se ele não quiser vir, eu não vou também. Eu tomei uma decisão mais radical de que eu só vou onde ele vai. Também. É isso, mas eu falei de uma forma diferente. Então, eu queria que você fizesse suas considerações finais para que a gente possa fechar mais um episódio do nosso nosso podcast da NEC. E fica à sua disposição. Eu quero te agradecer, Marcelo, a oportunidade de a gente conversar sobre esse tema aqui, né? E desejar uma boa Páscoa para todo mundo, né? E espero que a nossa conversa aqui possa inspirar outros a olhar para Cristo como um referencial de liderança, de governo, mas também de vida. Cristo tem vida, e vida é abundante para todos que buscam. Muito obrigado. Valeu.